por mim. Eu vou orar por ela, gente. Amém. Espírito Santo, Espírito de Deus, continuamos com esse Espírito, Pai, naquilo que o Senhor está ministrando para nossas vidas, para nossos corações, desde o começo do culto, desde a saída da nossa casa. E eu sei que o Senhor continuará fluindo em graça, em amor, e mais pela sua presença. E há uma porção nessa manhã para nós, Jesus, algo novo que o Senhor está trazendo, Pai. Obrigado. Usa a tua filha, usa a boca da tua filha, Jesus amado, para atrair aquilo que está no teu coração para essa igreja tão preciosa, com fome e sede por mais de ti. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado. Amém. 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 Queria que você abrisse comigo o livro de Atos. Atos, no capítulo 9. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 10. Vamos lá? Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias? Sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando nesse momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que o invocam o seu nome. E o Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo, e ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Amém? Eu queria orar mais um pouquinho com você. Você pode fechar os seus olhos? Presença santa de Deus, já podemos te sentir aqui. Quando o Senhor fala e a sua voz é tão perceptível, Senhor, e nós estamos aqui querendo que o seu Espírito, a sua presença nos toque profundamente, mudando, Senhor, a nossa visão e o nosso modo de viver. Eu clamo nessa hora, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui comigo nessa manhã, para que os nossos olhos sejam abertos segundo aquilo que o Senhor quer compartilhar conosco a respeito do seu amor e do seu cuidado. Eu peço que com liberdade o Senhor venha ministrar nessa manhã. Eu peço, Senhor, que com todo o entendimento vindo do seu Espírito, Senhor, sejamos impactados e as nossas cadeias abertas, Deus, para que o seu nome seja conhecido sobre todas as coisas, porque se nós nos reunimos aqui, é pelo teu nome, Jesus. Que o Senhor se faça conhecido e toque os corações nessa manhã.
para que todo o coração que entrou nessa manhã aqui, Senhor, receba do Senhor uma porção que o Senhor já predeterminou para que cada um fosse abastecido pelo Teu Espírito. Abra os nossos olhos, conecta-nos com o Teu Espírito, Senhor. Que não haja alguma resistência no nosso coração, que não haja, Senhor, nenhuma distração, porque nós queremos de verdade ouvir a Sua voz e ter os nossos olhos abertos, como o Senhor fez com Saulo. Rendemos este tempo ao Senhor e pedimos que o Senhor destrave nas nossas vidas espirituais, emocionais, relacionais, aquilo que só o Senhor pode fazer a partir do poder e da revelação do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém. Enquanto eu estava estudando sobre essa palavra, na verdade Deus começou a ministrar profundamente comigo a respeito da importância de certas alianças nas nossas vidas. O Senhor demonstra de 1000 formas o amor que Ele tem por mim e por você. O tempo todo o Senhor está mostrando o quanto Ele nos ama e quanto nós somos importantes para Ele. Não é verdade? Se nós fôssemos sentar aqui numa grande roda de conversa e ouvíssemos o coraçãozinho e a experiência de cada um, com certeza você teria muitos testemunhos para nos dizer e a edificar um ao outro quanto aquilo que o Senhor já fez, já manifestou do seu amor e da sua bondade, não é? Às vezes, através de um tempo de oração, como nós estávamos falando aqui de Ana, que se ajoelhou e de repente, em um momento, Deus ouviu a oração dela e trouxe o filho que ela tanto esperava. Em alguns outros momentos vai ser através de um tempo que você está lendo as escrituras ou se relacionando com alguém, seja lá como for, Deus dá um jeito de chegar até nós. É ou não é verdade? E que amor que é esse, que eu acho que para nós que somos seres humanos e que temos o egoísmo muitas vezes latente na gente, é um pouco difícil da gente entender esse amor que não espera nada em troca, Ele simplesmente doa a sua própria vida porque Ele deseja nos fazer bem, não é? Às vezes a gente luta até para aceitar esse amor, porque a gente quer fazer por merecer. E a gente cai naquela questão enlouquecida de fazer boas obras para que a gente seja aceito. Mas, aqueles que têm um encontro com Jesus, nesses momentos que eu estou dizendo para você, e a gente se lembra, em frações de segundos, que por mais que a gente trabalhasse a nossa vida inteira, nós não conseguiríamos pagar esse amor extraordinário de Deus. Ele arruma uma forma, algum jeito de se revelar a nós e de nos fazer sentir parte, amados, desejados. E uma das formas que Deus faz isso, é sobre isso que eu quero dizer hoje, nessa manhã, é através das alianças que Ele prepara para nós com pessoas. Eu estava há uns 7 anos atrás, mais ou menos, eu fui para a Argentina e eu estava lá visitando familiares do Arnaldo. Eu estava no meu tempo devocional, lendo a Bíblia, e de repente Deus me disse assim: levanta daí, vamos caminhar. Eu não queria caminhar porque estava muito quente, muito quente. E eu ainda falei assim: ah, Deus, fala aqui comigo mesmo, né? Nesse lugar, estou na sombra. Por 3 vezes ele insistiu: anda comigo, eu quero falar com você. E aí eu levantei e eu estava com muito medo de me perder, porque eu sou essa pessoa que sou muito perdida na vida. O Arnaldo sabe, gente, nem mapa funciona comigo. Mas eu fui, né? E eu comecei a caminhar naquele sol fervendo. E Deus começou a falar muitas coisas sobre o meu futuro. Algumas que inclusive já se cumpriram e outras que ainda eu aguardo. E uma das coisas que Ele disse para mim ali foi: eu sou o Deus que faço as suas alianças. Sou eu quem conecto você a pessoas em tempos específicos. E você vai precisar discernir os tempos onde outras alianças deverão ser deixadas de lado e você deixá-las ir.
Eu mal sabia que, de fato, o Senhor me ensinaria coisas a respeito da aliança com o decorrer dos anos que se passaram, e ainda tenho aprendido sobre isso. E o que eu quero dizer aqui, a respeito de tudo isso que nós estamos falando, que vamos ler, que vamos contemplar nesses textos que nós vamos ler, já lemos um, nós vamos ler mais 2 já, é a respeito dessa manifestação poderosa na vida de Saulo. Quem foi Saulo? Saulo, o famoso Paulo, que nada mais nada menos escreveu a maior parte do Novo Testamento depois dele ser convertido, ele teve um tempo antes de ser convertido. Um homem arrogante, um homem influente, um homem rico, um homem que tinha dentro de si uma justiça própria, tão forte, que ele era capaz de olhar alguém que estava errado porque ele era fariseu, ele era o líder top, e sobre os fariseus ele era um dos melhores, porque ele tinha habilidades, que inclusive, gente, as nossas habilidades que Deus coloca sobre nós não são perdidas diante da vida. O Senhor nos faz com características sagradas, e que com certeza no meio da nossa jornada a gente vai precisar realinhar, realocar, para usá-las de uma forma benéfica para o reino. O Senhor coloca sobre nós características para que o Senhor se manifeste através da nossa vida no mundo. É assim que acontece. E Saulo, ele era esse homem que sabia usar as palavras, e ele também brigava bastante com a ira. Então, ele viu que os cristãos começou a se movimentar, não eram cristãos ainda na época, mas ali aquele grupinho que falava sobre um homem que foi crucificado recentemente, que dizia que era o Filho de Deus. Eu preciso fazer algo sobre isso. E Saulo começou a instigar e usar da influência que ele tinha para perseguir esses cristãos. Muitos cristãos foram arrancados das suas casas pela vida de Saulo. Foram arrancados das suas casas, deixaram os seus bens serem queimados. Muitos cristãos foram mortos porque ele aprovava e consentia com aquilo. Aquele homem era cheio de ódio pelos cristãos, porque ele achava que os cristãos estavam cometendo uma heresia contra Deus. Mas aí um dia, enquanto ele estava com uma cartinha lá a caminho de Damasco para matar todos os cristãos, Jesus aparece para Saulo. Você está aqui? Jesus aparece para Saulo e ele cai no chão. E ele cai, ele perde a visão. Muito interessante essa colocação, inclusive, porque Saulo precisou perder a visão para que ele pudesse enxergar por uma nova perspectiva. Saulo perde a visão, e esse é o contexto do que nós lemos aqui. Ele cai no chão, e aí ele ouve uma voz. E ele ouve a voz de Deus. E Deus fala assim para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu? Sou Jesus, aquele em quem você persegue. Agora você vai entrar na cidade e você vai esperar alguém que vai te dizer o que fazer. Porque Saulo sabia o que fazer. O velho Saulo sabia sempre o que dizer. O velho Saulo sempre estava na frente. O velho Saulo não precisava de pessoa alguma, a não ser aquelas que ele escolhia para que pudesse ensiná-lo, como o professor Gamaliel, que era o top, que ele havia escolhido para que ele fosse discípulo. Saulo era esse cara que todos olhavam e admiravam ele de tal forma, e ao mesmo tempo temia, porque ele era forte, ardiloso em palavras. E Deus, quando se apresenta a nós e vai nos realocar no lugar certo, há algo que ele faz. Ele diz: agora vai ser do meu jeito, agora vai ser como eu vou dizer para você que é. Agora eu vou mostrar para você o quanto é de verdade trabalhar para mim, o quanto você vai precisar superar muitas coisas para trabalhar por mim, e o quanto você vai precisar de pessoas que são meus amigos para abençoar você, para liberar o seu destino, para colocar a mão na sua cabeça, Saulo, porque você não é o homem top das galáxias como você pensa que você é, porque você precisa de um Deus, de mim, do Cristo. Então Saulo, diante daquele assombro, é óbvio, ele estava cego, ele foi até a casa que levaram ele.
Aquele homem passou 3 dias sem comer e sem beber, tamanha aflição. E aí no meio que ele estava orando ali, eu imagino a aflição de Saulo, ele tem uma visão. E ao mesmo tempo ali, paralelamente, enquanto Saulo está tendo uma visão de que alguém, um homem chamado Ananias, entraria ali e colocaria a mão na cabeça dele, Deus quebrando o orgulho de Saulo. Deus faz isso com a gente. Deus diz assim: agora eu boto a mão no teu peito, orgulhoso. Agora sou eu. É isso que Deus fez com Saulo. E ele tem aquela visão. Automaticamente Deus conecta um amigo dele, Ananias. Ananias estava lá. Ananias era um dos 70 discípulos. Ananias estava lá, não sei se orando, a Bíblia não fala, mas de repente Ananias tem uma visão. E aí é esse o texto que nós lemos aqui. Ananias tem uma visão e ele começa a ouvir Deus falando: Ananias, vai lá na casa tal. Olha só que coisa mais tremenda, né? Ele deu até o endereço. Vai na casa tal, bate na porta tal, porque tem um homem lá orando por mim. Eu dei uma visão para ele de que um homem chamado Ananias entraria por aquela porta e eu colocaria a mão na cabeça dele. Amigos de Deus, Deus confia antes que eles falem sim. Deus não perguntou primeiro: Ananias, você pode ir? Não. O que ele fez? Ele já deu a visão para Saulo, dizendo: um homem, Ananias, vai chegar aqui. Eu sei que ele vem, ele sei que ele vai dizer sim, porque eu sou amigo dele, ele é meu amigo. Então Ananias, quando ouviu aquilo, Saulo, aquele homem, Deus, que você reparou aqui no que a gente leu? Calma aí que vocês estão vendo as grandes crianças lindas e maravilhosas, não tem como não ver, né? Eu vou... Lá no versículo 13, olha só o que Ananias responde a Deus: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo de Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que o invocam o teu nome. O que ele estava dizendo aqui? Senhor, se eu for lá, ele pode me prender. Ele pode fazer alguma coisa comigo, Senhor. Deus, eu ir até lá, todo mundo está fugindo dele. Mas o Senhor trabalha, quando o Senhor cria o seu momento de aliançar pessoas, e seja por pouco ou por muito tempo, o Senhor cria ali uma situação, uma circunstância, um vínculo extraordinário, onde as duas pessoas são tocadas e trabalhadas por Deus. Saulo precisava parar o orgulho, precisava de alguém que colocasse a mão na cabeça dele, precisava perceber que no reino de Deus ninguém era superior a ninguém. E Ananias precisava lembrar que Deus cuidava dos detalhes e Ele escolhia as pessoas que Ele queria, nos critérios que Ele queria, para fazer o que Ele havia separado para fazer. Ananias precisou confiar no Senhor. Imediatamente então, quando Deus fala: mas vai, eu tenho um tratado com Paulo. Porque não é sempre que quando Deus fala para nós, com as pessoas que a gente vai se aliançar, que a gente diz um sim fácil. Já aconteceu isso com você? Porque muitas vezes a pessoa que Deus está falando: eu quero que você caminhe com Ele, eu quero que você esteja com Ele. Às vezes, aquele Ele traz para nós um certo incômodo, porque talvez o outro seja muito árduo em palavras, porque talvez o outro seja muito evidente. O Senhor trabalha dentro de nós, ou talvez o outro seja tão pequeno. Veja, Deus escolheu um pequeno discípulo, sem maiores influências, para que Saulo pudesse ver que ele poderia aprender com quem fosse que Deus cruzasse os seus caminhos. Veja, era um golpe ali naquele momento para Saulo olhar um homem tão simples diante da toda a destreza de Saulo, que aquele homem tinha alguma coisa para dar para ele.
E era um desafio para Ananias pensar que ele poderia fazer algo por um homem tão mau e tão ruim. Porque quando Deus ele fala assim: agora chegou um tempo onde eu tenho uma aliança com vocês, vão, se aliancem e demonstrem um para o outro que eu amo a todos de igual forma. Demonstrem, vão, cresçam, caminham juntos. Libera sobre ele algo fresco e novo enquanto você recebe também. Então Ananias foi se encontrar com Saulo, e aqui diz que Saulo estava lá orando, e ele entra na casa e fala: Saulo, eu vim aqui porque Deus, Jesus, ele apareceu para você e ele me disse para eu vir aqui e orar por você. Então Ananias coloca a mão na cabeça de Saulo e começa a orar por Saulo. Veja, um homem que há 3 dias estava destruindo famílias, estava levando para a morte famílias. Esse homem agora, por conta do amor de Deus sobre ele, sobre tudo aquilo que aconteceria com a vida dele e na vida daqueles que cruzariam a vida de Saulo, Ananias bota a mão na cabeça de Saulo e começa a orar. E ali há um início da jornada do maior dos apóstolos dos gentios. Um simples homem que disse sim para Deus, que superou seus medos, tocava num homem que ele não tinha a menor ideia do quão influente tantos 1000 anos depois seria. Porque nós estamos aqui porque Saulo também profetizou e pregou para os gentios. Nós estamos aqui porque esse homem um dia, rendido naquele lugar, naquela sala ou no quarto, não sei onde ele estava, resolveu se submeter às alianças próximas que Deus daria, ao projeto próximo que Deus entregou a ele. Ananias colocou a mão na cabeça de Saulo, escamas que estavam prendendo e cobrindo os olhos de Saulo caíram como num ato profético. Agora você vai começar a enxergar o que é o reino. Agora sim. Quantas são as pessoas que cruzam os nossos caminhos, que são como Ananias, que botam a mão na nossa cabeça, que tem paciência conosco, que é capaz de olhar para nós em obediência e dizerem: eu vim orar por você, porque o Senhor me disse que Ele é seu amigo também. Então Paulo é batizado no Espírito Santo, é batizado nas águas. Ah, Senhor, como é desafiador. Como é desafiador para nós aceitar os novos ciclos que o Senhor estabelece sobre as nossas vidas, não é? Paulo estava diante de uma revolução da vida dele. Chamam ele de Saulo. Paulo é a mesma coisa, só que um é grego, o outro é judeu. E Paulo ali naquela situação precisou entender que um novo ciclo sobre a vida dele estava sendo aberto. E por isso agora ele vincularia com novos homens, com novas pessoas. Ali ele começa o ministério dele, ele começa a pregar, ele é envolvido. Se você for olhar nos próximos versículos, ele é tão instigado para pregar Cristo. Ele ainda não tinha toda a revelação, mas ele sabia que aquele Cristo havia falado com ele, que aquele que ele perseguia era aquele que ele realmente dizia que amava. Tudo mudou. Só que com essa mudança do apóstolo Paulo, que não era apóstolo ainda, as pessoas começaram a duvidar muito dele, porque é assim que acontece com a nossa vida, não é? O Senhor pega você, se apresenta a você, você começa a se vincular com pessoas. Deus desce uma unção fresca sobre você, e algumas pessoas ainda descredibilizam quem você é, porque o passado às vezes para elas falam muito mais alto, porque elas acham que você não é capaz de ter sido transformado numa nova criatura. De fato nós não somos. Quem é que nos transforma? O Cristo. Algumas pessoas olham para nós e elas dizem: impossível. É impossível. Só que para esses momentos
existem ainda amigos de Deus que são ativados para nos ajudar. Existem amigos de Deus que nos animam, que nos encorajam quando as portas são fechadas diante de nós por conta de uma história que as pessoas acham que não pode ser regenerada. E então, depois de mais ou menos uns 3 anos da conversão de Saulo, a gente vai para o versículo 25. Saulo começa a pregar lá nos versículos anteriores. Ele é perseguido de morte, ele tem que descer num cesto, fugir da cidade num cestinho, porque estão querendo matar Saulo. Antes ele era o perseguidor, agora o perseguido. E lá no versículo 26, eu falei 25, mas é 26, diz assim: Saulo ele vai fugir para Jerusalém. Então ele fala: quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com quê? Por quê? Como a gente olha pequeno. O Senhor é um Deus capaz de transformar nossa história e a do outro. Mas as pessoas tinham medo ainda de Saulo, pois elas não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado um discípulo. E aí então Deus aliança de novo Paulo com alguém. A primeira aliança que acontece na vida de Saulo é com Ananias, que foi breve a passagem. E a segunda aliança que Deus faz na vida de Saulo, para que conseguisse agora ele ter novas portas abertas daquilo do propósito para o qual o Senhor havia inserido, foi Barnabé. Veja, ele estava em Jerusalém, onde estavam os apóstolos. Os discípulos não queriam recebê-lo porque achavam que ele estava inventando alguma coisa, que talvez ele virasse, que ele matasse todo mundo. Porém, ele encontra com outro homem. E Barnabé era muito peculiar. Eu estou aqui tentando achar, gente, estou perdida nas minhas anotações, que eu fui pregando. Já nem sei onde eu estou aqui. Mas vamos lá. Barnabé era um homem encorajador. Você já cruzou com encorajadores? Que quando você pensava assim, acabou para mim, as pessoas não acreditam em mim. Não estou falando que era o caso de Paulo, estou falando que isso acontece com a gente. Quando a gente para diante de uma situação, um momento da nossa vida, e a gente diz: as pessoas não acreditam em mim. Gente, se tem uma coisa que nós estamos aprendendo profundamente, é que você não precisa da aprovação de pessoas. Se o Senhor está com você, se o Senhor aprova você, deixa Ele fazer. E quando você precisar de pessoas à sua volta, que te coloquem de novo num lugar, que te realinhem, Ele vai fazer essa aliança. Quando você precisar de alguém com uma palavra de Deus sobre a sua vida, quando você estiver bem cansado, Ele vai levantar Barnabés. Quando você precisar de alguma oração fresca da parte de Deus, um toque do Espírito Santo, Ele vai levantar Ananias. Ele vai levantar. Sou eu quem faço as suas alianças. Sou eu, Deus, quem faço as suas alianças. E Barnabé era um homem muito encorajador. Esse era o estilo de Barnabé. Se for pegar na história dele, já a gente vai ler o terceiro texto, você vai ver isso novamente. 27 diz assim: então Barnabé o levou a quem que ele levou? Gente, a quem? E às vezes a gente fica assim: é impossível, Deus me disse tal coisa, ou eu sinto que eu deveria fazer tal coisa, é impossível chegar lá. Mas Deus levanta seus amigos. Paulo precisava encontrar com os apóstolos. Ele seria um apóstolo. Barnabé abriu uma porta para ele. Porque nós temos essa missão na vida um do outro. Você também é Barnabé para alguém. E nós temos a missão de abrir portas, reposicionar pessoas, ajudá-las a reposicionarem no tempo oportuno de Deus, a estarem talvez diante do propósito central da vida delas, para que elas comecem a desenvolver. Nós somos também Barnabés na vida de outros. E quantos Barnabés batem na nossa porta, mas a gente fecha as portas para eles?
Quantos Barnabés às vezes têm a missão dos céus de nos inserir num novo tempo? Porque o apóstolo Saulo, estava desejoso e precisava entrar num novo tempo ali. E quantas vezes o desencorajamento nos faz não ouvir a voz dos encorajadores da nossa vida, da nossa jornada. Às vezes a gente prefere acreditar na voz da multidão que diz: não é verdade, ele não é, do que na voz daquele que o Senhor levanta para nos lembrar quem nós somos e aquilo que Ele quer nos tornar. Barnabé então leva Saulo para os apóstolos. Ali ele se encontra com Pedro e Tiago. 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como lhe havia falado. Barnabé não só falou: toma, fica aí. Não, ele ainda testemunhou a favor. Você tem amigos que testemunham a seu favor por verem o fruto da tua vida? Amigos de Deus que o Senhor traz sobre a sua vida para te dar aliança. São alianças do Senhor sobre você, sobre a sua vida. Barnabé entra ali e ele fala com os apóstolos, ele fala com os discípulos que estavam com medo, que Saulo havia se encontrado mesmo com Deus. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente no Senhor. Porque todos nós nascemos, gente, com algo específico de Deus para a gente ser na vida e desenvolver para o seu reino. Todos nós, não importa quem você é, se você tem muitas experiências, se você tem pouca experiência, se você é velho ou novo, todos nós, se formos fazer uma retrospectiva sobre a nossa vida, somos inclusive muitas vezes marcados em certas áreas da nossa vida que o Senhor quer lavar pelo seu sangue e nos recolocar num lugar. Então se você já ouviu isso algumas vezes, se você tem uma dor, uma frustração, possivelmente o Senhor vai lavá-lo com o sangue dele. Deixe isso acontecer. Lavá-lo, purificá-lo, curá-lo através de alianças, amigos de Deus. Deixa Ele te encontrar através da vida de Barnabé e Ananias. Deixa Ele te encontrar através dos amigos que Ele vai enviar para preparar você para algo novo. Deixa Ele fazer isso. E ali naquele tempo, Saulo, que não tinha credibilidade da parte de alguns dos discípulos, então é inserido num lugar matriz. E aí, a vida dele vai se desenrolando. As alianças do Senhor, entre amigos do Senhor, vão testar o nosso coração. Elas vão testar as intenções do nosso coração. Elas vão testar o tanto que a gente quer ser tocado, encorajado. Elas vão testar os amigos de Deus que cruzarem o seu caminho e tiverem uma palavra de Deus para você. Nessa hora, o seu coração vai ter o poder de escolher entre abraçar aquela amizade ou não. Os vínculos de Deus se chegam sobre a sua vida, sobre a minha vida, e nós dizemos sim ou não para eles. Como tem sido esse tempo para você? Talvez a gente às vezes pensa que os amigos, as alianças de Deus são sempre as pessoas que estão anos-luz à nossa frente. Às vezes a gente acha que as pessoas que são alianças de Deus precisam já ter um nome feito. Gente, nosso caminho se cruza com pessoas simples que são capazes de revolucionar a nossa história. As pessoas simples e anônimas, cheias de Deus, são capazes de tocar a nossa vida e trazer cura em tempo oportuno. A cura que acontece no nosso coração, porque por muitas vezes também nos aliançamos com pessoas que nos machucaram. É ou não é verdade? Por muitas vezes foram as pessoas, muitas vezes que falaram sobre nós, gerando uma descredibilidade, uma insegurança dentro de nós. É verdade. Algumas alianças que nós abraçamos que não era o momento, que não era o tempo. Outras que era o tempo, mas se perdeu pelo caminho.
A grande realidade é que Deus usa os seus amigos para reparar os danos causados por outros também. Deus usa as nossas amizades, os nossos vínculos, quando Ele prepara esse tempo entre suas alianças sagradas, para que haja uma cura e uma transformação. Ninguém vai chegar no destino, o propósito do Senhor, com o coração machucado. Ninguém chega no lugar e no destino, para aquilo que o Senhor nos criou para ser e para fazer, se nós não cruzarmos com pessoas que liberam sobre nós o nosso destino. Não, nós poderíamos, e se isso acontecesse, nós nos ensoberbeceríamos. Mas o Senhor nos cura através de pessoas simples. O Senhor nos cura através de uma oração de alguém que às vezes é analfabeto. O Senhor nos cura através de amizades que fazem uma mesa para nós quando nos chamam para tomar um café. O Senhor vai preparar para você e tem preparado para você e para mim alianças aonde a gente nem imaginaria. Mas o toque do Senhor vai estar em você em conversas informais, mas vai atravessar o teu coração, porque você precisa tomar a tua posição como filho de Deus, e o Senhor deseja te colocar neste lugar, porque você também é chamado para abrir portas, para curar e para restaurar outras pessoas. O Senhor também nos chama para isso. E há então uma conciliação, uma ligação entre a igreja do Senhor, onde um vai abençoando o outro, uma coisa extraordinária. Será que nós, será que você, será que eu temos reconhecido as pessoas que o Senhor tem aproximado sobre a nossa vida e temos absorvido e desfrutado daquilo que o Senhor quer liberar sobre a nossa vida neste tempo? Porque o Senhor nos tira de um ambiente, nos faz fechar ciclos, nos insere num novo ciclo, e a cada ciclo que Ele abre, Ele vai preparar amigos dele para influenciar a sua jornada como cristão na terra. Mas será que Ele encontrará humildade nos nossos corações? Será que Ele vai encontrar disposição nos nossos corações para entender que todos somos irmãos, não importa quanto tempo temos diante do Senhor? Linguagens simples ou rebuscadas, pessoas amáveis ou não tão amáveis assim, pessoas de linguagem mais dura ou mais delicada, não importa quem são os Ananias, quem são os Barnabés que o Senhor vai levantar sobre nós. Creia, o Senhor prepara sobre cada tempo, sobre cada renovação de ciclo, pessoas específicas para liberar sobre nós aquilo que é necessário para viver nesse tempo. Vamos abraçá-las ou deixar de abraçar e caminhar com aquele sentimento de solidão e frustração tão mentiroso, porque o Senhor está conosco no meio das nossas relações. Talvez o seu desafio seja abrir o seu coração porque você está machucado. E a esses eu quero dizer algo: não há ferida em você ou em mim que o médico dos médicos não possa curar. E não há cura se não expormos dor. Porque Jesus disse assim: eu não vim para aqueles que são sãos, eu vim para aqueles que são doentes. Os doentes, aqueles que têm dor, aqueles que estão passando por um processo. Todos nós, em várias vezes na vida, precisaremos de bálsamo. Todos nós. O Senhor preparará pessoas amigas dele, alianças segundo o seu coração, para nos ajudar no processo de cura, no processo de conversão, no processo de aprendizado, num processo de liberação de dor, num processo de encorajamento, no processo de preparação. Existem vínculos do Senhor por toda parte. Somos pessoas escolhidas por Deus para vincular outras pessoas e nessa atmosfera divina curarmos uns aos outros através do Espírito Santo de Deus. Existe algo também. Como eu disse, existem alianças que são muito breves na nossa vida,
Você pode se lembrar agora mesmo de alguém que passou na sua vida e transformou a sua perspectiva? Foi rápido às vezes. Outras, como Barnabé, demorou anos. Paulo teve primeira viagem missionária com ele. Eles tiveram muitas histórias para contar juntos. Aprendeu muita coisa com certeza com Barnabé. Eles viram doentes, tiveram experiências extraordinárias de cura, de libertação, de prisão inclusive. Tiveram muitas experiências juntos. Mas ouça uma coisa. Às vezes, existem alianças na nossa vida que elas vão precisar ficar quando fecha-se um ciclo. E não quer dizer que elas sejam inimigas. Pelo contrário. Inclusive, o coração grato, Senhor, se agrada. Nós precisamos ser gratos pelas pessoas, por mais dificuldades que elas tenham, por mais coisas que elas possam ter errado, como nós também erramos, nós precisamos ser gratos pelas pessoas. Eu aqui fico pensando e lembrando, né? Fazendo essa palavra, eu estava me lembrando das pessoas que se passaram na minha jornada e que foram importantíssimas para a minha vida. E algumas eu não tenho mais contato. De repente a nossa linguagem mudou uma com a outra. Ela serve Jesus, eu sirvo Jesus, mas hoje o nosso tempo é diferente. E a gente precisa de bastante discernimento, gente, de graça, de serenidade, para entender que certas vezes algumas alianças elas são passageiras e elas vão fechar um ciclo. Leia comigo Atos. Esse é o último texto que eu quero ler hoje. Atos, no capítulo 15, no versículo 36. Aqui então a gente vê o quê? Para contextualizar você, Paulo e Barnabé então começam a viajar, fazem a viagem missionária. Paulo faz aquela viagem missionária com Barnabé e enfim, eles estão ali naquele momento até juntos em Jerusalém. E daqui a pouco Paulo fala assim para Barnabé: vamos viajar, vamos voltar a visitar os lugares onde a gente fez a nossa primeira viagem missionária e abrimos algumas igrejas lá? Vamos fazer isso para ver como os nossos irmãos estão? Barnabé falou: vamos fazer. Aí a gente lê. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar cada uma das cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como os nossos irmãos estão indo. E Barnabé queria levar quem? Quem é João Marcos? João Marcos era primo de Barnabé e ele escreveu o Evangelho de Marcos. Mas Paulo se opôs, pois João Marcos tinha se separado deles na Panfilha, não prosseguindo com eles no trabalho. O desentendimento deles foi tão grave que os dois se separaram. Barnabé levou João Marcos e navegou para Chipre, e Paulo escolheu Silas e partiu. E os irmãos o entregaram ao cuidado gracioso do Senhor. Então ele viajou por toda a Síria, Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. O que nós vemos aqui? A aliança de Paulo e Barnabé, que transicionou, que abençoou extraordinariamente. Mas Deus tinha planos. O Senhor não divide pessoas, Ele multiplica pessoas. Sempre. O Senhor não vai fazer divisões, o Senhor multiplica pessoas. Então chegou um momento na vida de Paulo e de Barnabé, que por conta de uma discussão, onde Barnabé queria levar João Marcos com ele na viagem missionária, e na primeira viagem missionária João Marcos tinha desistido. Ele era um menino, precisava amadurecer tantas coisas, e Paulo era enérgico. Não, esse menino não leva não quero, ele vai dar problema, vai dar BO, não vou levar. E Barnabé falou: não. Quem era Barnabé? Encorajador. O encorajador sempre é esse que quer inserir, é esse que sabe, quem quer sempre encorajar. Ali Paulo e Barnabé falaram: não, então não dá pra gente caminhar agora, então vamos fazer o seguinte, você vai para um canto, eu vou para o outro. E o que aconteceu? Aconteceu que se multiplicou. Aqueles que eram dois amigos que podiam ir só para um caminho, agora virou duas duplas. E agora esse foi para um caminho, e o evangelho foi anunciado nesse caminho. E aí Barnabé pôde ajudar e amadurecer João Marcos. E aqui Saulo foi caminhando com Silas. E aí ele foi fortalecendo Silas, e Silas fortalecendo ele. E eles começaram a ir para um outro caminho, onde outros foram abençoados pelo evangelho. Porque Deus não divide, multiplica.
E naquele momento, ele precisou discernir que não era mais o tempo de andar com Barnabé. Não brigados, amigos, gratos, boas memórias. Aqui na discussão não foi assim: nunca mais falo com você, Belém, Belém. Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Vocês lembram disso, né? Ou não? Eu tô velha, né? Belém, Belém, nunca mais estou de bem Não, aqui foi: você não concorda comigo, eu não concordo com você. Você tem uma visão X, eu Y, amém. Sejamos então abençoados, vá para o seu caminho, eu vou para o meu caminho. E o evangelho de Jesus continua sendo anunciado. E as alianças de Deus continuam sendo feitas. E os amigos de Deus continuam abençoando. Por quê? Porque às vezes a nossa jornada vai precisar que o nosso coração tenha maturidade para entender que os planos de Deus estão acima dos nossos. Porque quando o filho cresce em casa, tem uma hora que ele vai precisar sair. Ele vai ter que viver a vida dele. Depois, quando ele se casa ou quando ele se torna adolescente, ele vai. E os pais queriam que ele ficasse. É claro, né? Quem tem filhos grandes sabe. Quer que fique para sempre, forever. Fique lá, vai fazer um puxadinho para você casar, você fica aqui comigo. Mas os planos de Deus são maiores do que os nossos. E o Senhor quer multiplicar grandezas do reino de Deus. Então entenda e discerna que primeiro, quando a gente caminhar com certeza, algumas alianças que foram muito substanciais na nossa vida algumas vezes, vão precisar ir para um caminho diferente do nosso. Segundo, existem momentos que a aliança de Deus é para acontecer, como aconteceu entre João Marcos e Paulo, porque no fim da vida estava João Marcos lá. João Marcos caminhou muito tempo com Paulo, depois de que ele já estava preparado, porque algumas alianças precisam antes amadurecer, para que se conectem. E se a gente começar a insistir demais para que elas conectem antes do tempo, matamos aquilo que poderia estar sendo gerado por Deus no futuro. E é necessário maturidade para entender que de repente o não de Deus hoje nos chateia, mas vai ser um sim abundante já. Porque nós também precisamos ser amadurecidos. Calma. Mas existem também aquelas decisões que é para agora. É para agora. Deixe o Barnabé ir. Deixe ele ir, porque ele tem um propósito do Senhor sobre a vida dele. E ele vai amadurecer assim como você. Porque os filhos de Deus amadurecem, crescem, derramam sobre outros, abençoam outros. E como é difícil deixar pessoas aliançadas a nós irem. É muito difícil. Mas pense, Deus só pede isso para nós em tempos de crescimento. Só. Às vezes dá uma dorzinha, né? Quantas vezes choramos? Mas o Senhor diz: você não vê agora o que eu estou fazendo. Mais tarde você vai entender. Se eu pudesse então resumir essa palavra aqui, eu diria: fique atento às alianças do Senhor sobre a sua vida no agora. Talvez você esteja encerrando ciclos ou sendo iniciado num novo ciclo, onde o Senhor está apresentando amigos dele para você, para que vocês se aliancem e vocês se abençoem mutuamente. Porque numa aliança não é só um que dá. Numa aliança tem duas partes envolvidas. Não importa quem é o mais experiente do que o outro. Todos aprendem um com o outro. Todos. Esses somos nós. Não importa qual é a missão sua para com essa aliança ou da pessoa para com você. Se é uma aliança de Deus e não nossa, se não é a gente que está forçando uma aliança, ela vai marcar a nossa vida e a gente vai marcar dela. Discirna isso. Veja o tempo que você está sendo inserido, que você está vivendo, e repare se por algum acaso essa aliança não está fluindo, apesar de ser uma aliança de Deus, se o seu coração precisa de humildade, de liberação de perdão e de entender que o Senhor é o Deus que é capaz de nos aliançar com pessoas simples para quebrar o nosso orgulho.
Outra coisa que eu quero dizer, mais uma vez, para a gente solidificar aqui nessa conclusão. Verifique também se nesse tempo de aliança que o Senhor está preparando sobre você, se você não está forçando algumas a acontecer. As alianças de Deus não são forçadas. As alianças de Deus são preparadas por Ele para que elas fluam naturalmente. E se você identificar alguma aliança forçada, deixe ela ir. Como Deus falou comigo naquele dia na Argentina, eu faço suas alianças e você entrega algumas que já não fazem parte da sua vida. Algumas vão precisar ser desfeitas. Veja se na sua vida você precisa agora desfazer algumas alianças que você fez, não que Deus deu. Porque se isso estiver acontecendo, se existe alguém que fale muito alto na sua vida hoje, que não foi Deus quem trouxe, ele vai bagunçar, essa voz vai bagunçar o teu coração e os propósitos de Deus sobre a sua vida. Então, se foi a aliança que você fez e que não deveria ter feito, retrocede. Que eu me lembro de uma experiência há uns 10, 9 anos atrás. Eu estava ainda namorada do Arnaldo. Estava namorada, tá certo falar isso? Estava namorando o Arnaldo. Ficou estranho, né? Estava namorando o Arnaldo ainda. E eu me lembro que a gente sempre sentou nesse lugarzinho, né? O Adriel estava pregando aqui. Essa era a época que eu conheci o Adriel. E ele estava pregando aqui, eu não sei o que estava tendo. Tinha congressos às vezes. E ele estava pregando aquela palavra extraordinária de Êxodo sobre os ouros que a gente não entrega para Deus em oferta, eles se tornam bezerros de ouro para idolatria. Eu não vou ficar repregando a palavra de Adriel, é só uma menção. E ele começou a falar sobre que às vezes Deus pede coisas para nós que a gente demora em dar. E não era só aquisitivo que ele estava falando, ele estava falando de vida. E que a gente demora para dar, e que a gente teria que tomar cuidado com isso para aquilo não se tornar um ídolo. E eu me lembro que naquela época eu tinha uma amiga, e eu estava cuidando dessa amiga, ela era anos mais nova do que eu. E eu tentei ajudá-la de todas as maneiras que eu poderia, porque ela era lá da igreja do meu pai, numa dificuldade X que ela tinha. Só que a nossa amizade, ela era uma pessoa mais, como eu posso dizer, carente. Então a nossa amizade começou a tomar um lugar que me deixava irritada às vezes, porque era o tempo inteiro ali. O que você está fazendo? Onde você vai? Era aquela coisa, né? Mas ao mesmo tempo eu não conseguia sair daquela amizade. E naquele dia Deus ministrou profundamente no meu coração: me entregue essa amizade. É claro que eu tinha um carinho por ela, é claro que eu tinha. E naquele dia ali eu decidi: ó Deus, chegou o meu tempo de terminar aquela aliança. Eu fiz tudo o que eu podia e acabou. Agora eu vou precisar devolvê-la ao Senhor. E é isso que eu vou fazer. Foi bastante sofrida, era uma amiga muito querida. Mas naquele dia eu entendi que eu precisava finalizar uma aliança. E se eu postergasse aquela aliança, se aquela aliança continuasse fortemente na minha vida, possivelmente nem ela teria o destino e o propósito dela. Ela está vivendo a sua vida. E nem eu, talvez me atrapalharia para aquele tempo. Então, o que eu quero dizer existem momentos onde o Senhor vai pedir para nós. Existe um momento que a gente vai poder dizer sim ou não, está no nosso critério. Mas existe também, então essa é aquela aliança que a gente vai precisar dizer não. E existe aquelas que naturalmente se rompem. Deixe ir. Eu sei que é sofrido, mas que o nosso coração receba do bálsamo e cura do Senhor para a gente caminhar mais longe. Quem sabe lá no futuro a gente se encontre de novo. Quem sabe agora com muitos novos testemunhos. Você não sabe, aquele dia que a gente se separou, eu fui por um caminho, mas Deus falou comigo umas coisas tão legais, aconteceu tanta coisa boa. Eu encontrei com fulano, ciclano, beltrano. Olha só, Deus transformou profundamente aquela vida e transformou a minha também, enquanto eu estava caminhando com ela. E você, nossa, quando eu comecei a ir naquela vida, gente, a gente se separou lá, mas eu conectei com tantas pessoas que agregaram tanto na minha vida. Veja, e celebrar numa mesa juntas as vitórias de alguém que discerne tempos e ciclos. Viver responsavelmente, crendo que existe um Deus,
sobre todos, que governa tudo, que é capaz de entender as nossas fragilidades, onde a gente tem que estar e onde não, quando é o tempo de dizer sim e não, quando é o tempo de conectar pessoas ou não. Esse é o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, capaz de chamar amigos dele para serem nossos amigos, capaz de conectar nosso coração com aquele que está desejoso e necessitando de um amigo como você. Ele é Deus soberano, que não vai nos deixar de maneira nenhuma frustrados no caminho. Então Saulo, a gente pega a sua conversão, onde ele precisava de uma unção fresca de Deus, e aí ele 3 anos passa pregando, daqui a pouco ele precisava ser inserido em lugares estratégicos. Então Deus foi marcando a vida de Saulo. E quantas foram as alianças da vida de Paulo no decorrer da vida? Poderia ficar aqui, fazer um estudo só sobre isso, porque ainda que Paulo fosse forte, fosse quem fosse, tivesse a revelação que tinha, Paulo ainda precisava de pessoas, porque esses somos nós. E aqui eu quero fazer uma observação. Eu não estou falando sobre dependência emocional, eu não estou falando sobre dependência espiritual, eu estou falando sobre alianças sagradas de Deus sobre nós. É disso que eu estou falando. As pessoas que têm dependência emocional porque são carentes precisam de tratamento. Não é sobre essas que eu estou dizendo. Eu estou dizendo sobre pessoas oportunas que surgem na sua vida. E eu sei que você está aí conectando na sua cabeça quantas delas já passaram pela sua vida, quantas delas já se foram, quantas delas agora é a hora de ir, e qual o momento que ele está reconectando pessoas novas. Já viu isso? Puxa, conheço a pessoa onde acontece que parece que tem um vínculo entre nós. Já aconteceu com você isso? Alguém senta na sua mesa para tomar um simples café? Já aconteceu comigo. E a gente se conheceu há pouco tempo, e você fala assim: eu não sei, parece que existe algo aqui, parece que há um vínculo entre nós no espírito, não forçado, não é meu interesse porque o outro pode me dar muita coisa, não, há um frescor, e as coisas nascem, porque as coisas de Deus são assim. Estamos abertos para isso? Você deseja abraçar as alianças de Deus sobre a sua vida neste tempo e não ficar patinando e procrastinando uma coisa que é sagrada sobre você? Você deseja ter a maturidade de deixar ir as alianças que você fez e que Deus não fez, e deixar ir aquelas que Deus quer mandar para outro caminho porque Ele quer esticar o reino? Você quer ter essa maturidade? Você quer e deseja de fato ser sensível para encontrar com Ananias, para encontrar com Barnabés, para encontrar com João Marcos e Silas? Sabe quem era esse Silas aqui, que começou a caminhar com Paulo? Aquele que experienciou lá, depois deles levarem uma surra, eles foram colocados na prisão, e aí está escrito lá em Atos, lê Atos, extraordinário esse livro, que eles começam a orar ali dentro da cadeia, e a cadeia tem um terremoto, e aí quebram as algemas. Saulo aprendendo o poder de Deus, porque ele se abriu a uma aliança sagrada. Nós não viveremos o destino e propósito de Deus sozinhos, isolados, queridos. Eu e você precisamos um do outro. E eu queria que você se levantasse, e nós vamos orar a esse respeito. Se Deus ministrou o seu coração, se hoje Deus ministrou o seu coração, queria que você orasse ao Senhor. Talvez você tenha lembrado de pessoas enquanto nós estávamos falando aqui. Talvez Deus já esteja sinalizando para você quem você deve deixar partir e quem Ele está trazendo para a sua vida. Quem aqueles que você resiste, quem aqueles que você deseja, aqueles que inclusive você está sendo inserido na vida deles para abençoar também. Deixe o Espírito Santo ministrar algo que eu jamais poderia ministrar sobre você, porque Ele faz de forma particular, poderosamente particular. Ore ao Senhor.
Oh Deus, um dia nós dizemos ao Senhor que nós rendíamos tudo. Um dia nós oramos ao Senhor que desejávamos que o Senhor fizesse o que quisesse de nós com a nossa história. Um dia, Senhor, nós assumimos a nossa condição limitada de falta de visão, como Saulo era um cego, achava que via, mas não via coisa alguma. E nós assumimos essa condição, Senhor, de alguém que precisava de uma unção fresca do Senhor para restaurar a visão. É nessa hora eu peço, Senhor, não nos deixe mais, Senhor, pensar com fortalezas na mente. Por isso, nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos, uma sensibilidade sobrenatural para conectar aqueles que o Senhor tem preparado neste tempo, porque já não há mais tempo, porque a noiva já está sendo adornada para o seu marido. E nós, Senhor, precisamos viver esse poder do Evangelho através da cura e a unção fresca do seu corpo, aliançado no selo do seu amor. Ora, Machaya Lama Sahia. Ajuda, Senhor, aqueles que têm dificuldade de perdoar, aqueles que têm dificuldade, Senhor, de desvincular, aqueles que têm dificuldade, Senhor, em assumir novos ciclos na sua própria história, aqueles que estão presos a passados, que estão com medo do futuro, Senhor. Ajuda, Senhor, porque o Senhor não é um Deus que nos aprisiona, mas é um Deus que nos liberta, que nos sara, que nos cura, que nos move. Ora, xalamaba. O seu Espírito que sonda os nossos corações também consegue discernir na nossa alma se há resistência, porque somos muitas vezes orgulhosos, Deus, e não conseguimos entender que o Senhor chamou pescadores para depositar sobre eles tamanha revelação do Evangelho. Inicialmente havia um anúncio dos céus. Oh Deus, sonda o nosso coração. Nos ensina, Senhor, que a beleza do Evangelho está na humildade. Ensina-nos, Senhor, a aprender de Ti, que nas mesas mais improváveis o Senhor está. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor. Ai, aslama shah. Oh, aslama shah. Ora shalama samakanda salashuka. Ora salama. Eu queria que você que estivesse aqui conosco fosse até um irmão, uma irmã, e orasse com essa pessoa e liberasse uma palavra sobre ela a respeito do que tudo que falamos, a respeito da aliança do Senhor. Se você está aqui dentro e tem alguém que é aliançado com você, vá até essa pessoa. Se você deseja viver alianças do Senhor para a sua vida, ore com alguém que está do seu lado. Ore nessa hora. Deixe Deus fazer. Há algo fresco, algo novo.
Deixa Ele curar você agora. Nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos, Deus. Obrigada, Senhor. Que os nossos corações sejam rasgados para o propósito eterno, Senhor. Nos sintamos amados pelo Teu Espírito, pela Tua presença, pela Tua mão forte. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Você pode levantar as mãos assim? Nós agradecemos, Senhor, o Seu amor que nunca falha. Nós agradecemos porque o Senhor sempre está intervindo nas nossas vidas de uma forma tão sagrada. Nós agradecemos porque os nossos pecados não podem parar, o Senhor, porque o Seu perdão e o Seu amor nos constrange até ficarmos de joelhos diante dessa Sua graça poderosa. Nós nos rendemos, Deus. Que nessa manhã, meus irmãos, minhas irmãs, Deus, que o meu próprio coração, Senhor, a gente aprenda a ouvir melhor aquilo que o Senhor está falando. Dá-nos essa sensibilidade, generoso Deus, porque nós não queremos perder nem sequer um momento da vida abundante, vitoriosa, que o Senhor tem sobre as nossas vidas e sobre a vida de ainda outros e outros que virão, e outros que onde o Senhor nos permitirá desaguar verdades profundas do Evangelho. Nós estamos aqui, Senhor, e te agradecemos. Agradecemos porque o Senhor não nos força coisa alguma. O Senhor nos trabalha dentro daqueles que esperam por Ti. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu carinho e afeição. Obrigada pelos amigos do Senhor em nossas vidas. Obrigada. Amém, Jesus, que você seja abençoado, que a sua vida seja tocada pelo Espírito de Deus, que você seja abastecido, alimentado em cada área da sua vida pelo nosso Senhor soberano, porque Ele ama você. Amém? Que você saia daqui com seu coração fresco para se vincular a amigos de Deus. Amém? Você pode aplaudir esse Senhor? Amém. Tenham um excelente domingo. Fiquem na presença do Senhor. Que Ele ministre cada coração. Amém.